aquelas entrevistas que será maravilhosa, porque o meu queridérrimo colega de 40 anos, praticamente, o Guido, né? Ele finalmente, depois de encontro e desencontro, quando ele podia ou não podia, quando eu podia e não podia, hoje, 14 de julho, da queda da Bastilha, né? Pois é, também, né? Guido, eu só começo dando um breve blá sobre o que eu sei da carreira acadêmica, ou o mínimo. Você fez mestrado, né, Jário? Você é pernambucano. Eu sou pernambucano de Recife, né? De Recife, tá. Isso. O lugar onde você tem 2 rios que se encontram para formar o Oceano Atlântico, né? Uau! Guaribe e Beberibe. Pernambucano tem dessas coisas, tá? Nossa, com todas as coisas holandesas que ainda tem por lá. Né? Isso. Uau! E aí eu fiquei toda nervosa, porque saiu do meu script, que é dizer, você fez mestrado em engenharia elétrica. Foi, microeletrônica especificamente. Em microeletrônica, você fez doutorado em Princeton. Isso. Mas você, depois do mestrado, foi contratado aqui. Né? Fui contratado aqui. E Na depois... realidade, no finalzinho do mestrado, começo no finalzinho do mestrado. Tá, e uma coisa que eu estava lembrando, isso foi quando você foi contratado? 88? 88. Ah, eu achei que era mais cedo. Não, foi 88. E esse é o doutorado, você terminou? Você foi já, então, fazer doutorado, professor? Então, deixa eu contar um pouquinho essa coisa meio histórica aí do começo. Primeiro eu queria te agradecer, né, por esse projeto maravilhoso que é, sabe, colocar tudo isso aí, essas entrevistas. Isso aí foi ideia da Cris. Não, tá, tudo bem, parabéns, a Cris também, obviamente, mas assim, eu acho que você, a Cris, o pessoal todo que está trabalhando nisso, é alguma coisa assim muito importante, porque se você perde noção da sua história, você dificilmente consegue fazer boas decisões depois. Tá? Então, primeira coisa, parabéns. Muito obrigada. E outra coisa é o seguinte, você tem participação na minha vida em 2 momentos interessantes. Tá certo? O primeiro deles foi assim que eu fui contratado aqui, tá certo? Imagina aquele corredor do IC, não o outro, o do lado direito, do lado esquerdo. Menorzinho, quer dizer, o prédio original. Isso. A gente chamava de C1, né? Hoje em dia é C1. Antes de ser o centro de computação do outro lado. Imagina aquele corredor com perto de 12 pessoas que tinham naquela época, muita gente fazendo doutorado. Em tempo integral era por aí. Era muito pouca gente. Né? Então você imagina montar a operação de um curso como esse, naquela época, em termos de distribuição de carga de idade, que foi uma carga muito grande para todo mundo. Muito. Mas assim que eu fui contratado, eu dividi a sala com a Ariadne, no começo, né? A nossa colega, e logo depois que eu comecei a lecionar, né? O Ranieri, que era um colega nosso, saiu, e eu fiquei no lugar dele, né? Dando aulas de circuitos lógicos e tal, no momento que a proposta que vocês que usam todas essas ferramentas virtuais para fazer circuitos lógicos, era uma época que tinha um protoboard de aproximadamente perto de uns 20 a 30 fios em cima de chipzinhos, e o debugging levava algumas horas para encontrar que o fio estava mal conectado. Tá? Então era um momento bem diferente. Mas eu me lembro claramente que eu sempre gostei muito de usar quadro, porque me ajuda a pensar. Aqueles que entram na minha sala hoje em dia, eu tenho, na realidade, 2 quadros na sala, cheio de coisa escrita, né? Por quê? Porque no intervalo que eu volto, eu fico olhando para aquilo, eu sempre fui muito curioso. Eu ficava olhando para... Todo intervalo que eu podia, eu ficava olhando para aquela coisa lá, entendeu? Então, o quadro me ajuda a raciocinar. E foi muito legal, porque você passou assim, olhou para mim e disse... Primeira vez, eu acho, que nós nos encontramos, você virou para mim e disse, nossa, você parece um cientista. Nossa! Foi. Olha só, e aí eu disse, estava... poxa... que legal, bom ter esse feedback da professora aqui naquela época já. Chega! Foi legal isso aí. E agora nesse outro momento, né? Porque em breve aí eu devo estar me aposentando, né? E a gente está tendo essa conversa aqui. Tá? Mas aquele Instituto de Computação foi realmente assim uma pedra do que isso é hoje, né? Uma pedra sólida. Pedra sólida, não uma pedra de atirão. Não, foi uma pedra muito sólida, tinha muita gente fazendo doutorado. Sabe, Cláudio, Tomás, Machado, Célio, esse pessoal segurou aquela coisa pesada que era. Né? Teve momentos, eu me lembro claramente, que a gente ia comprar fichinhas de papel para tirar cópia, e às vezes a gente usava dinheiro pessoal mesmo. Para tirar xerox. Para tirar xerox, para fazer pesquisa, e para até às vezes xerox de provas, muitas vezes, né? Porque tinha momentos difíceis financeiros, certo? Então as pessoas se esquecem muito disso, né? E aí veio o momento que o Anido também chegou, né?
e teve todo aquele laboratório do movimento do Unix no Brasil. Sim, mas aí o Rogério... O Rogério também, teve uma participação fundamental. Desde 84. Exatamente. O Rogério montou aquele laboratório. Foi nosso professor durante anos e já se aposentou. Foi um dos primeiros lugares no Brasil que usaram Linux pesadamente. Ele foi um dos introdutores de Linux no Brasil. Do Unix, né? Unix, perdão. Mas aí eu terminei, então, o mestrado, né, naquela época. Logo antes, não sei se você se lembra, tinha uma oportunidade do projeto Raia. Não, isso eu queria falar, antes que você fale, porque a minha lembrança é que você estava à frente do primeiro projeto que trouxe verbas para o DCC. Pode ser que tenha tido antes outros projetos, mas, enfim, 88, digamos 87, você liderou a escrita de uma submissão de um projeto RAI ao CNPq. Exatamente. Você era o líder e trouxe o quê? Circuitos integrados, trouxe bolsas, se não me engano. Teve um monte de... Na realidade, eu nem participei muito da execução dele, né? Logo depois de fazer o doutorado. Claro. Entendeu? Mas acho que foi legal, porque foi uma oportunidade que eu tive de começar a escrever o primeiro projeto larga escala, com a ajuda dos colegas, obviamente, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção, quer dizer, mestre, quer dizer, entre aspas, mero mestre, sim. Liderando a redação e a submissão de um projeto importante ao CNPq. Foi um projeto que marcou o DCC na época. Foi. Isso foi, eu acho que, final de 91, né? E aí comecei em 92. Não, foi 92. Antes, porque eu me lembro que ele começou antes de você partir fazer o doutorado. Foi. Ele começou, a implementação começou um pouco antes, mas a boa parte da execução já tinha ido embora. Sim, exatamente. Mas aí foi o momento que eu fui embora fazer o doutorado, né? E o doutorado foi uma experiência muito... Eu fui sua procuradora? Você foi minha procuradora, então, mais uma coisa que eu tenho que lhe agradecer. Sempre aconteceu aquelas coisas administrativas de última hora, aí você sempre pegou um galho muito grande, Cláudia. Então, mas a experiência do doutorado foi muito enriquecedora para mim, né? Tem duas coisas muito interessantes que me vêm na memória lá. Uma delas foi a primeira vez que eu cheguei em Princeton, estava nublado, eu digo assim, tinha um fog muito grande, e aí de repente abriu-se, eu entrei pelo portão principal da universidade, depois você não pode sair, né? Tem uma tradição que você não pode sair, senão você não termina o seu doutorado. Nossa! Então você entra por aquele portão uma vez, você só pode sair depois que você se vai formar. Se você não tivesse terminado, você estava lá. Pois é. E eu me lembro que tinha esse fog, e abriu o Nassau Hall, que é onde fica a reitoria, né? E aí você começa a ver a dinâmica daquela universidade, né? A universidade, assim, foi muito enriquecedora para mim. Assim, tem toda uma história que envolve ela, né? Próximo lá tinha o Instituto de Estudos Avançados, mas ficava para lá e para cá, os dois. O próprio Kurt Gödel, ele passou um tempo lá. Tem uma foto icônica deles dois, de bracinhos dados assim, os dois, com um casaco grande, era meio inverno, com uma rua bem conhecida lá, que tem umas árvores assim, muito bonitas, fora da universidade. Foto preto e branco dos dois andando, né? Um Einstein e o Gödel. E teve umas passagens interessantes, o próprio Turing passou por lá também. Então, a universidade é relativamente pequena, né? Muito pequena, acho que é 10 mil alunos naquela época, mas tem uma dinâmica muito, muito, muito interessante. E uma outra história muito assim que me marcou realmente foi o Homem do Trem. O Homem do Trem. O Homem do Trem. Essa história assim, é meio pitoresca, tá? Um pouquinho longa, então um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, tá? A universidade fica próxima do que se chama Princeton Junction, que é uma estação de trem, tá certo? E ela fica mais ou menos 1,5 milha, 2 milhas de lá. Então tem um trenzinho pequenininho chamado Dink, de 2 vagões somente, um trem elétrico, que não tem motoneiro, não tem nada. Ele transporta os estudantes para essa junção, para essa train station grande, estação de trem grande, e que essa estação de trem faz parte do Northeast Corridor, que vai de Baltimore até Boston direto, passa por Nova York. Então todo mundo que quer circular pega o Dink. E era uma época que eu acho que era do governo, não sei se foi o governo Collor, estava mudando, eu precisava tirar o meu título de eleitor naquela época. Você tinha que tirar o título de eleitor, renovar, eu disse, tem que votar nessa eleição, né? E voltava lá no consulado de Nova York. Então eu peguei o Dink, entrei no Dink,
e tinha um senhor. Tava o trem vazio, aquele horário, né? Não é um trem de muito movimento. Né? Eu já tinha terminado os meus créditos e tudo mais. E tinha um senhor sentado lá lendo jornal, né? Aí, então, ele se levantou, foi pro vagão seguinte, eram 2 vagões somente, né? E eu vi, poxa, jornal. Estudantes sempre ficar com o dinheiro meio apertado, eu disse, não, vou pegar o jornal de graça. Eu vi que ele não voltava, fui lá, peguei o jornal, abri, olhei, disse, pô, jornal de 4 meses atrás, 3 meses atrás. Mas notícia é notícia, né? Sabe, você está muito ocupado estudando, você vai lendo as notícias, deixa o jornal lá. Quando o Dink chegou na Princeton Junction, eu desci para pegar o trem para Nova York, né? E eu notei que só tinha eu, o rapaz no trem, o rapaz não desceu, né? Achei estranho, mas tudo bem. Fui em Nova York, dei entrada papelada do meu título de eleitor, tá? Título de eleitor, voltei e pronto. Passaram-se mais ou menos um mês, naquele tempo era tudo muito, a internet estava começando, não tinha internet, né? Era e-mail e tal, o Mosaic estava começando. Mosaic, E eu disse, pô, aí passou um tempo, eu recebi um e-mail do consulado dizendo, você pode vir buscar o seu título de eleitor. Aí eu fui, fiz o mesmo processo, peguei o Dink e o rapaz estava lá, lendo jornal. E aí eu li o jornal novamente, filei o jornal do rapaz lá. Era o mesmo? Mesma pessoa. Sim. E ele não desceu do trem, isso me chamou muita atenção, aí eu voltei, conversei com meus colegas, até um cara fica andando aí pelo campus e tal. Os campos tem umas figuras meio estranhas, que fica circulando por aí um Dink. Colegas meus que estavam fazendo doutorado, disseram, esse tempo passou. Né? Eu me recordo que isso talvez tenha sido o final de um verão. Tá? Quando foi o inverno, acho que inverno, eu me lembro claramente, no inverno, mas estava frio. Podia ter sido, sei lá, começo de inverno, final de inverno. Ele estava um pouco frio. E aí, naquela época, não tinha notícias via internet nem nada. Né? Então, era jornal. Então, eu desci, só tem 2 prédios em Princeton, assim, grandes da universidade. Que é o Fine Hall da matemática e o Lawrence Apartments, os casados, alunos de pós-graduação, casados que não têm filhos. Eu desci o prédio, lá embaixo aquelas caixinhas para pegar o jornal, eu comprei o jornal, abri o jornal e fiz assim. What? Fechei o jornal, saí correndo, abri o jornal para minha esposa e disse, Silvana, o maluco do trem ganhou o Nobel da Economia. Uau! Ela disse, o quê? Eu disse, o maluco do trem, esse cara aqui. Não, você deve estar louco. Não, não pode. Não, esse cara aqui é o que estava no trem, eu tenho certeza absoluta. O maluco do trem ganhou o Nobel da Economia. Era o John Nash. O John Nash? Era o nome John Nash. Uau, porque, aí depois... que pena que você não falou com ele. Não, mas eu li o jornal dele, né? Mas assim, a coisa curiosa disso tudo é o seguinte, que eu só fui entender a história dele depois quando saiu o filme. Vários anos. Sim, Porque não tinha tempo, eu estava, trabalhando na tese, pesquisa, voltei para o Brasil, aquela coisa toda, né? A Mente Brilhante, é esse que é o nome do filme. Exatamente. E aí eu fui entender, né, a questão do jornal. Não sei se você se lembra que eu acho que um dos primeiros empregos que ele teve depois foi de oficial de inteligência do governo americano para identificar mensagens secretas que possíveis espiões russos poderiam estar colocando nos classificados jornais. Né? E a razão dos jornais antigos, ele estar olhando isso aí, talvez fosse isso. Pode ser. Inclusive no final do filme ele tem a garagem dele toda cheia de jornais colados. Né? E aí que eu fui entender que ele ficava circulando no campus. Né? Então o meu entendimento da história assim, foi um choque naquela época. Né? Mas o meu entendimento da história foi, poxa, como é que isso aconteceu? E saiu algumas notícias, obviamente, mas tudo muito corrido. E eu só fui entender depois, anos depois. Que coisa curiosa. Então essa é uma recordação que eu tenho aí do doutorado, da época do doutorado, que me faz pensar que, quem sabe aqui dentro do campus da Unicamp... Tem algum Nash andando por aí. Nunca se sabe, que nós não temos trem, né? Tem o circular. Tem o circular. A gente pode começar a pegar o circular para ver se pega algum jornal. Pois é, quem sabe. Mas hoje em dia, o jornal a gente lê online, né? Então. Mas naquela época, quer dizer, você veio de Recife para cá por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, claro. Muito. Aquele nível de curiosidade inquietante, sabe? Que você não consegue parar de pensar naquilo. Tá? E eu não queria... Eu cheguei a trabalhar numa empresa chamada DigiRede. Já ouvi falar. DigiRede tinha um centro de operações em Recife. Era uma empresa grande. Na época que o C estava começando a ser utilizado e tal. Isso. Ela que trouxe, na realidade, digamos, do ponto de vista industrial, o Unix para o Brasil. Basicamente, né? E muito usado o sistema bancário. Naquela época, né? Alguns bancos, tinha um banco
Banorte em Recife, a Doutor outros bancos em São Paulo também, e aí gradualmente isso foi se tornando uma commodity. Mas eles têm um centro de desenvolvimento em Recife, então eu trabalhava lá, né? E eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostava de arquitetura de computadores. Acho que faz um pouco parte da curiosidade, né? Tudo bem, software bonito, ele executa, ótimo, mas quem é que de fato está fazendo essa coisa executar? Né? Então eu sempre gostei muito de software de alto nível e arquitetura. E eu disse, poxa, se você der essa curiosidade, você vai chegar em circuitos integrados, porque eventualmente são eles que viram processadores que executam software em cima, então é parte dessa cadeia de curiosidade minha. Né? Foi por isso que me atraí para microeletrônica, e aí fui procurar os programas que tinha no Brasil, vi que tinha um programa aqui na engenharia elétrica, e foi por isso que eu vim. Mas o meu doutorado foi mais a área de compiladores mesmo. Né? E o que fez você migrar, já que você estava fazendo mestrado na elétrica, o que fez você procurar o IC para ser professor? Eu gosto muito de falar, né? Acho que já deu para notar. Junte-se a mim, né? E aí... E eu gosto de pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de trocar ideia com pessoas. E eu disse, poxa, o Ranieri, eu encontrei com ele disse, olha, Guido, eu estou saindo lá do estudo de computação e tal. Era o DCC na época, né? Departamento de Ciência da Computação. DCC, isso. E aí, conversa com o pessoal lá. Aí eu sempre gostava, eu lia muito sobre arquitetura de computadores. O Siang, da USP, foi uma inspiração para mim. Ele deu uma escola de computação em Recife, que eu acho que fez flipar um pouco a minha cabeça com relação à pesquisa. Que interessante. O Siang foi ele trabalhou muito com a Raíssa Stoll, que é uma arquitetura inovadora na época. O Carnegie Mellon. E essa escola de computação, eu fiquei muito interessado. Foi uma escola de computação? Em Recife, foi. Foi. Essa daí eu estava trabalhando em direito. Será que não foi um curso... isolado? Porque, bom, pode ser, eu não sei. Enfim, mas eu tenho uma vaga lembrança que em Recife foi bem depois, mas como eu só voltei ao Brasil em 85... Mas teve mais de um em Recife, não teve? Talvez. Mais de um evento da SBC em Recife. E isso aí eu procurei ele, disse, poxa, olha, isso parece interessante e tal, e eu também tinha esse interesse por microeletrônica, pronto, foi isso que me trouxe fazer, né? Mas aí, voltando, né, o Ranieri disse, olha, eu tô saindo e tal, e aí eu assumi algumas disciplinas, né, 603, circuitos lógicos e tal, com ele, no lugar dele, e numa época tinha o Ângelo Mantovani, o Krieger... É mesmo, várias pessoas que saíram... num movimento que a Unicamp teve chamado Projeto Qualidade, em que se demandava aos docentes que fizessem doutorado. Né? E isso daí, quer dizer, então tinha realmente o Krieger, o Mantovani e vários outros. Exato. E se incentivava também o tempo integral, e eles eram todos tempo parcial para cobrir a área de arquitetura, né, e hardware. Isso. Eu acho que foi feita uma oferta para eles, vocês querem continuar a carreira acadêmica e tal, e eles não quiseram, né? Assim, mas isso é parte da vida, é a vida, claro. Mas pronto, mas foi isso. Então, o Ciano teve uma peça importante nessa historinha minha pessoal. Né? E aí você veio para o IC, depois foi para os Estados Unidos, aliás... Uma coisa que eu quero até ressaltar, você está se aposentando até o fim do mês de agosto. Eu estou me aposentando, isso, exatamente. Então nós estamos capturando você num momento... Por isso que eu disse que você fez parte do início e do fim. até o fim, quer dizer, achei que você era um cientista. Mas eu vou continuar no IC. Eu sei que você vai continuar, você tem alunos. Eu tenho alunos e tal, pesquisa para mim está, assim, é uma expressão da minha curiosidade pessoal. Mas deixa eu... É só porque eu fico indo e voltando, né? Porque até conversar com você, a gente teve muitas conversas de corredor, de coisas que não tem nada, tem coisa a ver com sua visão de mundo, nossa visão de futuro, né? Para onde que a gente vai. E naquela época, depois você foi fazer doutorado, depois você voltou, alguma lembrança de algo inusitado, curioso, engraçado daqueles áureos tempos? Nossa! Curioso. Ou bizarro. Bizarro. Eu tenho uma coisa bizarra. Deixa eu ver até onde eu consigo contar essa história bizarra. Vamos lá. É o seguinte.
teve assim que eu voltei dos Estados Unidos, teve um período que eu fiz uma espécie de um estágio numa companhia americana, naquele afastamento de CNPq, fiz um estágio lá e tal. E eles acharam interessante o trabalho que a gente estava fazendo com compiladores, eles tinham as arquiteturas sofisticadas, precisavam gerar código eficiente, né? E o primeiro aluno de mestrado, o Marcelo Sintra, eu digamos, fiz um projeto de pesquisa, produzi um resultado interessante, e ele fez um estágio nessa empresa, certo, na Califórnia. E eles terminaram doando um cheque de $20 mil na época, tá, para fazer pesquisa. No estilo de grant americano, que é no strings attached, tá aqui a pesquisa, só quero saber o resultado, não quero propriedade intelectual, não quero nada, me apresentar só os alunos resultantes disso aí. Tá? E eu me lembro que o Tomás teve uma luta enorme para conseguir trazer esse dinheiro para dentro da Unicamp, né? Porque você imagina, né? Um cheque naquela época era complicadíssimo. Né? E aí, era um dinheiro bom. Sim. Para a época e para vacas magras que nós tínhamos. E era muito difícil, até hoje ainda é bem difícil, mas naquela época era muito difícil você trazer esse tipo de dinheiro para dentro da Unicamp. Mas aí, qual é a parte pitoresca dessa história? É que o dinheiro chegou, assim, tipo, sei lá, em junho, julho, e levou-se uns bons 4 meses, eventualmente, tá certo? Chegou um pouco antes, eu acho. Eventualmente acabou, assim, finalizaram o processo todo. Conseguiram em 4 meses viabilizar, internalizar esse recurso dentro da Unicamp, fazer pesquisa e tudo mais, né? Nossa bolsa de alunos, comprar equipamentos. E eu me lembro que teve eu sei exatamente quem foi a pessoa, foi um colega nosso, diretor do Instituto de Computação, associado, né, na época, e ele, com toda boa vontade, ele me ligou. Eu estava de férias, eu sou de Recife, então aí lá próximo, chamada Itamaracá, muito antiga, a parte não nobre de Pernambuco, né? Parte sul, Porto de Galinhas, coisa mais nobre, mais chique, lá é a parte mais antiga, histórica. Minha família tem uma casa muito antiga lá. Eu pensei que era em Jaboatão de Guarará? Não. Itamaracá. Itamaracá, no norte. E eu tava lá com minhas filhas pequenininhas, na praia, daqui a pouco chega um telefone, alguém disse pra mim, Guido, tem um telefone da Unicamp pra você. Isso era entre Natal e Ano Novo, né? E eu atendi o telefone e o colega disse, Guido, é o seguinte, cara, olha, você sabe como funciona o setor público, né? E a gente tem que dar um jeito de gastar esse seu dinheiro até o dia 31. Aí eu disse, não, peraí, Natal foi 2 dias atrás, o Ano Novo tá chegando aqui, eu tô aqui de férias, você tá dizendo que a gente vai ter que gastar esse dinheiro no dia 31? Aí disse, não, tem que gastar porque o dinheiro vai para o orçamento do Estado e já era. Volta sem rubrica nenhuma, não sabe para que foi usado. Nem nada. Eu disse, tá bom, eu vou gastar, eu vou comprar 2 toneladas de amendoim. Eu vou colocar 2 toneladas de amendoim, aí ele disse, eu dou um jeito. Que não foi então foi isso, que não foi amendoim. Então ele se resolveu tudo, uma boa vontade do colega e tal, mas assim, para mim foi, nossa mãe, realmente você tem que fazer pesquisa no setor público, você tem que realmente... Isso acontece, na verdade, em todos os países, né? Sim, quando vira o orçamento, aquele dinheiro que você estava armazenando para algo que é A, né? Você não vai conseguir gastar em A, mas você consegue gastar em B, que também é útil, talvez menos útil do que A, mas que é a única coisa que você consegue gastar. E ajuda a pesquisa, o ensino, o que quer que seja. Mas eu acho que até hoje a Unicamp já tem mecanismos mais eficientes para isso. A própria Fundação FUCAMP e tal. Mas ainda assim, quer dizer, o sistema público tem isso, né? No geral. Mas o sistema público é fundamental para a pesquisa, né? Se você tivesse sistema público no planeta Terra inteiro financiando atividades de risco em pesquisa, tá certo? Você não teria nunca esses breakthroughs que você tem. A própria internet. Nem fale. Então, é fundamental para o setor público financiar a pesquisa. Se você for pegar, por exemplo, eu já fiz essa conta algumas vezes, não me lembro exatamente dos números. Se for pegar, por exemplo, pega uma universidade como Stanford, certo? Mesmo Unicamp, tá? Pega o quanto você gasta você produziu empregos, impostos, e riqueza de uma forma geral para o país, tá certo? Não estou nem falando dos intangíveis, né? Que é a formação das pessoas, você tem novas técnicas em que pode salvar pessoas de doenças que você não conseguia mais. Você pegar quanto você arrecadou financeiramente, em termos de métrica, e dividir isso por custo de investimento de uma universidade dessa,
coisa se paga muito, por ordem de magnitude. Muito. A mesma coisa funciona no Brasil também. Né? Então, é essa coisa que é difícil, às vezes, do público geral entender. É muito difícil, porque o retorno nem sempre é a curto prazo, né? Nem sempre é médio prazo, e é um retorno que muitas vezes você falou, é intangível, quer dizer, quanto que cada aluno formado na Unicamp vai produzir de riqueza para o Brasil. Eu não estou falando só riqueza de engenheiro, né? Intelectual, algumas riquezas que a gente nem avalia, que é a formação de todas essas... E pessoal, essas... né, Cláudia? E pessoal, né? Porque muitas vezes você tem casos em que, digamos, você encontra uma forma nova de atacar uma doença ou resolver um problema. Isso. E aquela história, você salva uma vida, você salva todas, né? Tá certo. Né? Então, eu conheci num evento de um congresso, eu conheci um rapaz que ele tinha uma doença séria, né? E foi para um hospital público nos Estados Unidos, e foi um projeto de pesquisa financiado pela NIH nos Estados Unidos que salvou a vida dele. Agência de fomenta a pesquisa em saúde americana. Foi que salvou a vida dele. NIH, Ele virou de eles, era um tratamento inovador, e estou vivo por causa disso. Quer dizer, a pesquisa salva vidas, tá entendendo? E as pessoas gradualmente vão entender isso. E não é só, quer dizer, você está falando pesquisa salva-vidas, mas você pensa, por exemplo, saneamento básico, transporte, segurança alimentar, sim, né? E até os nossos colegas, como o Julio, que eu vou entrevistar hoje à tarde, trabalha em criptografia, né? Ele salva a vida com algoritmos que protegem, né, invasões de dados e evitam que malfeitores nos ataquem ciberneticamente. Né? Então... Bom, coisa curiosa que se perguntou, mas assim, não necessariamente curiosa, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção na Unicamp, que é o seguinte. Nós fizemos um projeto chamado Brasil em P um tempo atrás. Eu lembro, super bem sucedido. Foi um projeto que englobou muita gente no Brasil, um pessoal da Universidade da Paraíba, um pessoal da Federal Pernambuco, Rio Grande do Sul também, se não me engano. E o que eu achei fabuloso, uma lição que me ensinou sobre os alunos da Unicamp desse projeto foi o seguinte. Esses circuitos integrados, foi um projeto de desenvolvimento, obviamente, tinha um componente de pesquisa relativamente pequeno, mas era mais de formação. Era um projeto de circuitos integrados. Exatamente. Eles fizeram um decodificador de MP4, o pessoal da Campina Grande, o pessoal de Recife fez um processador padrão 8051, o pessoal daqui fez um decodificador MP3, e aí tiveram algumas outras universidades. E uma coisa que eu vi realmente muito de perto é que esses eram chips muito avançados, tá? Muito avançados para a época. Se esses chips tivessem sido feitos, por exemplo, num contexto que tivesse um sistema industrial que pudesse pegá-los e levá-los à produção, tinha gerado empresas, assim por diante. Mas o contexto do Brasil era outro na época, era um projeto mais de formação. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ele foi feito por alunos de graduação. Uau! 70% dos alunos de todas as universidades eram de graduação. Trabalhando e 30% eram alunos de mestrado. Tá? E eu recebi um feedback de pessoas da indústria fora do Brasil dizendo: como é que vocês conseguiram isso? Eles ficaram horrorizados com uma complexidade desse tipo, pôde ser lidada com alunos de graduação. Tá? Que coisa interessante. Então, se você dá o devido apoio, financiamento à graduação de engenharia e computação brasileira, tem muita criatividade. Isso que você fala dos John Nashes, tá certo? Eles estão andando nesse campus aqui, tá entendendo? Não necessariamente assim Nobel, mas gente com potencial super inteligente, enorme, cujo potencial precisava ser, eu não sei, potencializado, né? Potencializado. Oportunidade. Então eu acredito muito digamos, nas escolas brasileiras terem assim essa capacidade de alavancar coisas maiores com o devido financiamento, porque o capital humano brasileiro, tá certo, é muito bom, muito bom mesmo, tá entendendo? E é uma engenharia, é curioso que eu converso com alguns colegas lá de outros países,
E eles dizem, vocês sabem trabalhar em parceria. Olha que interessante. Os brasileiros, eles têm essa tendência de saber trabalhar junto de uma maneira mais eficiente, mais rápida e com criatividade. Que hoje em dia tanto é que trabalhar junto é fundamental. Certamente, né? E, por exemplo, você vê, hoje tem um centro da IBM junto, próximo aqui de Hortolândia, né, que continua tendo um impacto significativo internamente para a empresa em Linux. Entendeu? Sim. Tá? Então, por quê? Porque tem essa pegada meio de colaborativa dos estudantes brasileiros, sabe? Entendeu? Eu vi até essa observação de um ex-aluno que era profissional da IBM, aí que você está falando, de como eles contratavam equipes, né, para trabalhar para a IBM Mundial, uma parte sediada aqui no Brasil, e ele dizia, olha, tem determinadas nacionalidades ou formas de aprender que eles são muito bons para executar especificações. E tem os que saem pela tangente e, no fim, chegam a resultados inesperados, que são os brasileiros. Os brasileiros, ele disse, nem todos são bons. Nem todos. Se a gente quer alguma coisa que seja feito de acordo com o que a gente quer, não pode ser só de brasileiro, porque não vai dar certo. Mas se você tem algum problema difícil, eu estou lembrando isso agora. Agora, nesta nótica, você trabalha em arquitetura, né? Meio que arquitetura e compiladores. Compiladores. E a gente já entrevistou o Sandro, o Rodolfo e o Borim. Né? Tudo. Você, no fundo, é um dos fundadores da área aqui e está sendo o último do grupo, ou quase o último. Como é que essa área tem evoluído? Qual seria uma tendência? Tá. Ótima pergunta, Cláudia. Porque o que está acontecendo, né? AI, obviamente, está dominando todos os workloads. Para quem está nos ouvindo, AI é uma forma inteligência artificial. De falar de IA. Gente importante fala AI. Não, desculpa. Não. A inteligência artificial é uma área que está ganhando devido importância e certamente vai ter um impacto considerável em toda a atividade humana. Tá? Isso é inevitável. Tá? Eu não acredito que ela vá, digamos, nos trazer um Deus computador, tá certo? Como algumas pessoas contam, né? Usando AI generativa, genérica, brilhante, não acredito nisso. Mas vai ter um impacto absurdo em toda a atividade humana. Tá? Só que tem um pequeno problema, tá certo? Para que isso funcione, você precisa da quantidade de hardware para isso funcionar, e de energia elétrica que consome é absurda. Absurda. Nós estamos falando de investimento de trilhões de dólares com dezenas de milhares de GPUs. Pra você ter uma ideia, o primeiro modelo de GPT que saiu lá atrás, certo? Que deu toda aquela visibilidade para a AI, ele custou mais ou menos 100 milhões de dólares, tá certo? Tá? E em 3 meses de computação direta contínua nas máquinas do Azure da Microsoft. Né? E foi isso aí, surgiu a OpenAI. Então, hoje isso é um modelo barato, tá entendendo? Então, eu não vou entrar muito nessa esfera da AI, mas como é que se conecta com a arquitetura de computadores? Porque para fazer AI, hoje em dia, você precisa de GPUs e você está falando de máquinas caríssimas, tá certo? Que só tem um único vendedor hoje, né? No mundo, praticamente. Quem que é? Né? NVIDIA. A NVIDIA, tá. Então, mas por outro lado, as pessoas se esquecem que treinar um modelo, você precisa realmente de todo esse poder. Mas na hora que você vai fazer inferência, o que é que significa essa inferência? É você pegar aquele modelo que foi treinado e trazer ele para ele fazer as tarefas de execução normais dele. Quer seja orientar uma empresa de logística sobre que rotas usar, quer seja orientar uma empresa digamos, uma rede hospitalar sobre como fazer a alocação dos seus recursos. Esse uso do modelo já treinado, ele pode ser feito com arquiteturas não tão poderosas. Certo? E aí, hoje em dia, está havendo uma explosão de aceleradores para AI. Certo? Interessante. Principalmente usando uma tecnologia chamada RISC-V. Sim. O Borim falou bastante em RISC-V. Ela está crescendo muito, ela surgiu de um professor em Berkeley, certo? E que ele viu a importância de tornar isso aberto. Então ele ajudou a criar uma fundação chamada RISC-V International. Por questões geopolíticas, ela foi colocada na Suíça para ficar independente de qualquer coisa. Uma certa sorte, né, do mundo de hoje. Com certeza. Exceto se a Suíça mudar.
Mas a Suíça nunca vai mudar, né? Passou pela Segunda Guerra do jeitinho que ela era e vai continuar assim. Mas o ponto importante é que isso é um padrão aberto. Tá? Então, ela está fazendo a mesma revolução que aconteceu com o Linux em hardware. Então, a RISC-V International, ela coloca uma especificação como um processador para ser projetado e qualquer empresa pode projetar baseado nesse padrão. A vantagem é que, como é um padrão e todo mundo seguindo um padrão, você começa a trocar partes, tá entendendo? De uma maneira, a interoperabilidade da coisa fica muito mais fácil e você consegue ter produtos mais rapidamente. Você está falando, deixa a engenheira eletricista aqui dos anos 70, né? Que ainda está na época de ferro de soldar. Quando você fala em produtos, você está falando de quê? De computadores, de chips, do quê? Então, vamos lá. Circuitos integrados eram projetados na mão. Tá? Sim. Botava uma mesa desse tamanho, e aí você pegava aqueles engenheiros, eles iam desenhando retângulozinhos. Esse retângulozinho funcionava como uma espécie de uma máscara, você jogava luz. Isso. E aí esse padrão é projetado, um pedaço de silício, tá certo? Através de reações químicas, e você faz o chip. Tá? Com o tempo, essas coisas são automatizadas. Tá certo? Mas você continua tendo que projetar luz, uma máscara, para fazer o chip. Tá certo? O que aconteceu é que as empresas que faziam o projeto e fabricavam o chip eram a mesma. Era a mesma empresa. Isso na década de 80, tá certo? 90. Tá? Era a mesma empresa. O que ocorreu com o tempo é que surgiu uma empresa na Inglaterra chamada ARM. E essa empresa teve uma ideia diferente. Ela disse, olha, eu vou fazer o projeto e a parte do projeto eu vou deixar você levar para qualquer fábrica fabricar. E aí você, com o projeto na mão, você pode perguntar àquela fábrica, quanto vai custar para fazer esse projeto? Aí ele diz, tanto. Solta a fábrica, quanto vai custar? Tanto. Aí você escolhe a mais barata. Isso foi uma revolução. Essa separação entre o projeto e a fabricação foi uma revolução. Porque agora você poderia ter um valor desse projeto e comercializar esse projeto. Tá? Então, essa revolução, combinada com esse movimento desse padrão de processadores RISC-V, está transformando a área de arquitetura de computadores numa coisa muito semelhante ao modelo que aconteceu com Linux. Você está começando a ter empresas que não têm fábrica. Por exemplo, a Qualcomm, uma empresa grande, inclusive, se eu não me engano, o presidente dela foi aluno da engenharia elétrica aqui. Não diga. Sim. Tá. A Qualcomm ela é uma empresa grande, faz uma série de contribuições nessa área, mas ela não tem uma fábrica. Ela tem os projetos que fazem, digamos, os processadores, os chips de comunicação. Eles têm um conjunto de chipsets muito grande para celulares, né? Então, eles têm os projetos, eles não detêm fábricas, entendeu? Então, houve essa separação foi muito boa, porque agora, se você tem alguma ideia interessante e faz um projeto interessante, tá certo? Se o teu projeto é impactante, você pode ir em frente, porque você não vai precisar manter uma fábrica, simplesmente você faz o projeto e depois, obviamente, consegue um financiamento e vai fabricar a sua ideia. Isso é muito interessante, porque nunca ninguém... Você mostra que deve ser professor da Unicamp. Porque, se você fizer uma analogia, houve uma grande revolução em bancos de dados nos anos 70, exatamente separando em camadas a implementação do software. Né? Porque antes tudo era imbricado e você, quando comprava alguma solução, vinha todo mundo junto, inclusive os desenvolvedores, e tem até hoje lugar que faz. E, neste sentido, para onde você está indo? O que você está fazendo? O que eu estou pensando em fazer? Olha, isso. Eu vou continuar fazendo pesquisa na Unicamp. Então, a universidade tem, felizmente, alguns mecanismos da gente se engajar depois de publicado, né? E eu estou provavelmente eu vou ter uma consultoria, tá certo? Em algumas áreas, né? Tá certo? E talvez eu vá empreender, mas não está muito claro ainda para mim. Mas eu digo o que você está fazendo nesse contexto de, sei lá, RISC-V, arquitetura, IA. Há algum exemplo de direção? Sim, tá. Não assim que eu pretendo fazer da vida, vou plantar hortaliça.
tá certo? Tá bom. Usando arquiteturas não convencionais e mão de obra robótica. Chips verdes. Chip verde, exatamente. Então, eu participei de um projeto, tá certo, né? E ainda vou dar continuidade agora também, depois de aposentado também, junto com o Instituto Eldorado, né? Tá. É de um acelerador matricial, tá certo? Porque isso é um ponto importante, tá? As pessoas eu costumo dizer que AI é a vingança do pessoal de álgebra linear, tá certo? É verdade. E do pessoal de estatística. Porque se você olhar esses modelos todos de AI, em torno de 70%, 80% da computação é multiplicação de matriz ou multiplicação de vetor matriz. Isso. E de modo que... Mesmo, são vetores, exatamente. Então, acelerar a multiplicação de matriz é algo essencial. Entendeu? Então, a gente estabeleceu esse projeto aí, que tem a contribuição da Unicamp, de colegas, do professor Lucas, do professor Sandro, do professor Isaías, né, que é aqui do Instituto de Computação. Isso. Então, trabalhamos junto com eles, o Instituto Eldorado e o Barcelona Supercomputing Center. Né? Tá, que é um dos principais do mundo. Isso, é um dos pilares fundamentais da Europa nessa área. Né? Então, a ideia é acelerar matrizes, a multiplicação de matrizes em hardware, tá certo? Para que você possa acelerar AI. Tá? Porque, novamente, se você não tiver arquiteturas dedicadas para AI, tá certo? Você não vai conseguir dar conta do consumo de energia elétrica que a execução desses modelos vai ter. Tá certo? Tem gente falando em consumir 12% da energia elétrica de países. E tem países inteiros, né, menores, que lá se vão modelos de linguagem dedicados a consumir tanto de energia elétrica quanto isso. Exato. Então é muito caro. E é caro manter essas infraestruturas. E nisso, eu vou de certa forma desviar, mas você pode voltar a qualquer momento, porque você falou em multiplicação de matrizes, né? Que era uma das minhas paixões quando eu fazia o secundário. Eu passava dias multiplicando matrizes que eu inventava. E calculando determinantes. Pois é, você vê bem o que uma menina de 12, 13 anos, né, a paixão dela é multiplicar matrizes. Mas, enfim, mudei bastante. Mas isso leva a gente à conclusão que o básico é fundamental. Né? Quem não... Sempre. Pois é. Sempre foi e sempre será. Sempre será. Na formação. Sempre será. Eu vejo que, digamos, essas ferramentas de AI, elas vão auxiliar muito esses modelos, as pessoas. Eu vejo um impacto positivo delas no aprendizado. Tá? O aprendizado, se devidamente usado, o aprendizado pode ser muito acelerado, porque, por exemplo, um aluno que ele tem certas dúvidas, por exemplo, em uma aula, certo? Tá? Hoje é relativamente fácil você usar um modelo desse, com um custo relativamente barato, às vezes até de graça, tá certo? Em que você possa esclarecer suas dúvidas. Sim. Então a gente costuma subestimar, tá certo, o impacto em aprendizado que aí vai ter. E vai ser 1 a 1, tá? Não vai ser necessariamente, talvez não até mesmo no momento de uma sala de aula, mas também do aluno com aquele modelo, tá certo? Então, por exemplo, se você tinha dúvidas de como calcular o determinante lá e tal na sua época, hoje em dia você não precisa olhar para o seu caderno e dizer onde foi que eu escrevi isso, eu não anotei isso, né? Ou esperar na próxima aula para você esclarecer essa dúvida, ou esperar que a escola te dê um tutor para que você possa esclarecer. Então o ciclo de tirar dúvidas vai reduzir enormemente, porque você vai conseguir ter essas respostas diretamente perguntando o modelo. Mas o que me impede de fazer uma pergunta que é interpretada ou que não é adequada, e aí eu recebo uma resposta que não tem nada a ver e me ensina a coisa errada? Como é? Alucinação vai acontecer sempre, tá? Mas esses modelos estão ficando muito bons, Cláudia. Por exemplo, deixa eu te dar só uns exemplos de coisas que eu tenho visto. Eu vi um conhecido meu, ele tinha uma sala comercial e precisava fazer um contrato de aluguel, certo? E ele disse, olha, os requisitos que eu quero no contrato é que o cara não pode sair por tantos anos, etc, etc, etc. Esse modelo gerou um contrato inteiro para ele. Nossa. Tá, e eu já vi casos de conhecidos que tinham contratos que ele tinha que assinar e ele alimentou um modelo desse e disse, me mostra as inconsistências, certo? E ele disse, essa cláusula daqui inconsistente com aquela outra, tá entendendo? Obviamente vai ter uma alucinação, mas eles estão melhorando. Então,
eu vejo com muito bons olhos essa capacidade da interação uma a uma dos alunos, por exemplo, com os modelos, acelerarem o aprendizado. Mas para que serve o professor, então? Olha, o professor serve porque tem uma relação, eu acho, humana nessa história toda, que não pode ser esquecida, tá certo? Tá? E uma relação social mesmo. Os alunos, eles precisam de um ambiente em que eles convivam, interajam, que não seja só necessariamente para as festas. Sim. E a sala de aula pode ser esse ambiente, tá certo? Por exemplo, imagina o seguinte cenário. Por exemplo, história. Eu sou apaixonado por história. Tá? Imagina um cenário em que, por exemplo, você não tenha mais que pedir para um aluno uma prova quando foi a queda da Bastilha ou o que aconteceu nesse momento com Marco Antônio, tá certo? Sei. Em que você possa virar para o aluno e tentar entender, por exemplo, qual era a estratégia de Júlio César quando ele cruzou o Rio Bicão, o que estava passando na cabeça dele. Então, você pode elevar o nível, tá certo, do que você pergunta aos alunos, não somente aquela coisa factual, mas uma coisa inteligente, de modo que ele tenha que ter mais trabalho, interagir com a ferramenta dessa para construir a resposta. Certo. Então, por exemplo, você pode enxergar alguma coisa e dizer, olha, quem foram os generais que de fato apoiaram Júlio César? Você não vai achar isso facilmente. Não. Você pode pegar uma Barça, na minha época, época conhecer, tá certo? Isso, você pode digitar na web, mas é uma coisa extremamente elaborada, né? Multifacetada, que tem que ser conectada. Isso. Então, se você pergunta, olha, quais foram os motivos que levaram os generais de Júlio César a apoiar ele a tomar o poder? Entendendo? Se você usar a mesma internet hoje em dia, vai levar um tempão, e você vai ter que interpretar. Então, a relação do professor na sala de aula é capacidade, porque ele tem essa experiência e ele sabe ter uma noção dessas questões mais complexas. Ele ativa, ele fermenta. Ele pode gerar desafios para os alunos num nível muito mais alto, entendendo? E aí vem uma coisa muito boa para o ser humano. Isso são histórias. Isso é verdade. E seres humanos adoram histórias, tá entendendo? Nós gostamos muito de histórias, é o que nos mantém vivos, na realidade. Né? Então, se nós conseguimos ter essa capacidade de elevar o nível, tá certo? A complexidade mesmo, tá certo? Do que ensinar numa sala de aula, tá certo? As aulas vão ser muito mais interessantes. Sim. Tá certo? Vão estar muito mais problem-based e history-based, tá certo? E eu acho que esse vai ser o papel de AI na sala de aula. Olha, mas bom, eu tenho tantas outras perguntas paralelas, mas já faltam 10 minutos para acabar e eu quero voltar ao passado, porque no fundo essas gravações todas são para manter a nossa história viva. Você foi uma pessoa fundamental em levantar a bola, né? Criando um evento de reconhecimento aos aposentados, né? que teve... Foi depois da pandemia ou foi antes da pandemia? Não me lembro mais. Eu acho que foi depois. Foi depois, sim. Em que todos os docentes aposentados e funcionários aposentados do Instituto ganharam uma plaquinha com reconhecimento. E você, ou seja, está à frente, ou esteve à frente deste movimento de resgatar a história. Então, nesse sentido de resgatar a história, você pode brevemente comparar como nós éramos nos anos 80 e 90, e você já falou um pouco das coisas bizarras, né? Do tipo comprar ticket de Xerox, né? Eu me lembrei da linha telefônica, mas outras coisas de evolução da computação na Unicamp? Então, deixa eu só fazer um parêntese rápido, Claro. antes de responder a tua pergunta, sobre essa questão de honrar, digamos, as pessoas, né? Isso é uma coisa que até que me deixa um pouco emocionado, porque a gente faz muito pouco isso no Brasil. Claro. Faz muito pouco. Entendeu? E uma das coisas Você também criou premiações. Então, né? É isso que eu queria mencionar, sabe? Teve um momento no IC que eu disse, poxa, esses alunos, eles passam por aqui. Eles têm que ficar, tá entendendo? E nós temos que ficar dentro deles, tá certo? E aí eu me lembro que eu dissertei no belo dia, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um regimento, porque eu ficava falando isso com os colegas e
E o pessoal disse, Guido, por que você não põe esse papel no momento? Você quer saber de uma coisa? Eu fiquei, como se diz no Nordeste, enfesado, um belo dia. Eu acordei enfesado e eu disse, olha, eu vou escrever essa coisa. Eu escrevi um regimento, eu disse, tem que dar um prêmio para o aluno de ciência e computação, tem que dar um prêmio para o aluno de engenharia de computação de Itauano, para que essas pessoas entendam que nós estamos olhando elas, a gente vê elas. Entendeu? Isso vai fazer com que elas também nos vejam no futuro. É verdade. Porque no final do dia, tem uma frase que eu vi assim, muito bonita, que é o seguinte, as pessoas elas não se lembram do que você fez com o tempo, passado o tempo. Elas não se lembram até das coisas grandiosas que você fez, mas vão sempre lembrar de como você fez elas se sentirem. Que interessante. Entendeu? De como você fez elas se sentirem. E esse sistema de programação acho que foi importante para esses alunos, porque eles são parte de algo. É verdade. Tá entendendo? E isso fez com que essa mensagem vai para fora. Daqui a décadas eles vão estar lembrando disso, tá certo? Né? E eles vão se lembrar de nós também, tá entendendo? Porque não adianta você, sabe, fazer coisas grandiosas que daqui a 50 anos vão virar pó. Tá entendendo? Mas como você fez as pessoas se sentirem, elas vão sempre se lembrar. Então, foi uma das coisas que eu posso dizer, de todas as coisas que eu fiz no ICE, é a coisa que eu mais sinto orgulho, entendeu? É daquele sistema de premiação para os alunos, que foi para os funcionários também. Foi. Não, mas você deveria também sentir orgulho de todo esse fomento aos aposentados, né? Quer dizer, reconhecimento. Isso é o tipo da coisa, né? Quer dizer, aqueles que estão me ouvindo, por favor, lembrem-se sempre do Tomás, isso, do Cláudio, do Célio, da Cláudia. Machado, sim, uma geração um pouco mais frente, do professor Machado, tá certo? Aqueles de vocês que usam a DAC hoje em dia não sabem o trabalho que deu para construir estrutura computacional para essas coisas. É verdade. Né? Então, nós estamos falando de um tempo de universidade que não tinha... Imagine um canavial que você percorria para... A Zeferino Vaz era um canavial de um lado do outro. Isso foi o Cadão que mostrou essa visão. Tá certo? Eu, quando cheguei aqui, já não estava mais assim. Não. Mas ele era um canavial... Vanini, isso. Ele deu uma entrevista sobre a gravação com ele, foi sobre aqueles áureos tempos de ônibus fretado pela Unicamp para trazer alunos pelo meio do canavial. No meio do canavial, quer dizer, imagine você sair de um conjuntinho de prédios, certo, assim, espalhados, né, no meio dessa terra roxa, aqui do estado de São Paulo, depois de percorrer um caminho no meio do canavial, né, e alguém tem que construir um sistema computacional para ser a diretoria acadêmica, alguém tem que construir isso, construir aquilo, quer dizer, comparado com o que é o estudo de computação hoje, tá certo? Não tem... Não, é construir realmente de raiz mesmo, sabe? Você começar com as raízes para construir uma árvore, tá entendendo? E essa árvore hoje está dando frutos, né? Certo? Muitos frutos, assim, eu acho que uma tônica do estudo de computação que foi, digamos, colocada pelo Machado, Célio, Tomás, Cláudio, você na geração seguinte, o Hans, Anido, a tônica que foi dada é o seguinte: pesquisa é importante, pesquisa gera, digamos, qualidade, tá certo, na educação, e pesquisa produz valor. Tá entendendo? Então, essa tônica que foi dada para o estudo de computação, acho que as gerações atuais seguraram o peteco. É verdade, está indo até hoje, mas, enfim, é bom a gente estar resgatando. Você falou da DAC, eu me lembrei que houve uma época, porque o Machado, que era nosso professor, ele ajudava muito a implementar os sistemas da DAC, e a DAC implementou um novo sistema de matrícula que não estava funcionando bem, foi rodado no computador do Machado a matrícula inteira da Unicamp. Pois é. Porque ele tinha desenvolvido, inclusive, havia uma verificação de matrícula do que era rodado na DAC e do código no computador. Não sei se era o computador do Machado, mas era o código do Machado. Eu não sei se naquela época
já tinha PC. Eu acho que sim. Então essas pessoas elas foram essenciais para esse lugar. Sem essas raízes, não haveria ave. Então, de modo que, por favor, próximas gerações, lembre-se deles. Isso, é importante. Cada geração que passa é um ramozinho de sabre que vai sendo construída e as raízes dela têm que sempre estar lembradas e honradas. E nessa mensagem final, que você sempre tem umas mensagens bonitas, né? Eu vou fazer a pergunta que eu costumo fazer ao final. Eu estou tentando me lembrar de alguma outra coisa curiosa que nos une. Só lembrei que a sua esposa é minha oftalmologista há mais de 35 anos, mas isso é um outro tipo de união. Que conselho você daria para os alunos ingressantes? Não desista. É quase que um clichê, tá certo? Mas é o seguinte, não desista do seu sonho, não. Entendeu? Dá trabalho, hein? Dá trabalho. É um mundo muito rápido, entendeu? Com essa coisa de AI, cada vez mais você vai ter que estar aprendendo o tempo todo. Né? Porque pensa direitinho, você vai ter um oráculo do seu lado que pode responder o que você quiser, tá certo? Use esse oráculo bem usado para crescer na sua carreira, tá entendendo? Foque, é muito importante o foco, tá? É muito fácil a gente se distrair com coisas, né? E principalmente hoje em dia, né? E principalmente em computação, tá certo? A gente vai ver cada vez mais uma geração de código automático. Tá, exatamente. Cada vez mais, né? Então, isso pode ser uma ameaça para o começo de carreira, para um aluno de computação. Com certeza pode ser uma ameaça, é uma ameaça. Mas, por outro lado, isso é um aumento de produtividade enorme. Tá? Então, e outra coisa, foque nos fundamentos. Tá? Inclusive, eu estava vendo recentemente um debate muito interessante de um cara dizendo, olha, matemática está se tornando cada vez mais a ciência do futuro. Porque ela te dá a capacidade de resolver problemas independente do ferramental. Tá certo? E pensar algoritmicamente. Então, não faça ótimos cursos de algoritmos, cursos fundamentais. Cursos fundamentais são, na realidade, hoje os cursos mais importantes para o futuro da sua carreira. Entendeu? Eles são realmente fundamentais, porque qualquer um vai poder gerar um web page em 5 segundos pedindo para o Generative AI. Tá certo? Ou um programinha. Isso. Foque em fazer cursos sólidos, tá certo? Básicos, quando você estiver fazendo computação, e abra sua mente para ser um resolvedor de problemas. Entendeu? Porque as ferramentas para ajudar você a resolver problemas vão estar lá. Tá? É essa mensagem que eu teria. Pois olha, então, muito obrigada por esta hora agradabilérrima que nós passamos relembrando memórias e histórias, né? E felicidades ao virar um velho aposentado daqui a algumas... Por enquanto você é novinho. Espero que sim. Mas assim que você assinar um papel, não sei nem se assina um papel. Assina um papel, opa. Não é eletrônico? Não, é não. Você vai lá e tem que assinar. Um momento importante, tem que ter um papel assinado. Então eu acho que eu vou lá tirar uma foto. Tá, joia, cara. Obrigado por tudo. Então, olha, o nosso protocolo que eu inventei é apertar a mão olhando para a câmera. Muito obrigada. Obrigado, viu? Valeu, pessoal.